Olá pessoal, dando início a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. A Beneficência Portuguesa sempre à frente em tecnologia e atendimento humanizado. E temos trazido aqui através dessa plataforma muita informação, sempre com temas importantes e necessários para a saúde das pessoas. Contando com a presença de profissionais altamente qualificados e renomados, onde temos procurado de forma descontraída, em nossos bate-papos, levar o melhor a você no que diz respeito à saúde. Benecast, Medicina e Saúde, chegando até você hoje com um convidado para nós, em particular, muito especial, altamente qualificado. E nós vamos falar aqui sobre Mpox. Convidamos para estar conosco aqui, nesse episódio, o Dr. Sérgio Feijó Rodrigues, especialista em infectologia, médico formado desde 1997 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Dr. Sérgio Feijó, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco no nosso Benecast. A honra é minha, mais uma vez, participar de formas a gente conseguir esclarecer a população, o nosso público. Estou muito honrado com o convite. Honrados estamos nós aqui. Doutor, segundo relatos, de janeiro até a primeira semana de setembro deste ano, o Brasil registrou 1.015 casos confirmados ou prováveis de Mpox, e que o número supera o total de casos notificados ao longo de todos com relação ao ano passado. O ano passado foram contabilizados 853 e que haveria ainda 426 casos suspeitos da doença. Esses dados eles foram informados pelo Ministério da Saúde e o doutor, que foi aí um grande combatente à frente da Covid-19 e aqui na Beneficência, nos ajudou muito aí a vencer esse mau tempo que foi realmente assustador. Mas estar ao seu lado, combatendo toda essa crise, essa pandemia, realmente foi uma viagem um pouco mais segura, digamos assim, porque pudemos contar com a tua maestria nos regendo. Então, realmente, não poderíamos deixar de chamá-lo aqui. Quando o assunto é infectologia, nós só podemos pensar aqui imediatamente no Dr. Sérgio Feijó, que é o nosso grande mestre. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre, até para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender, né? Nós observamos que ainda temos uma carência acerca de informações sobre doenças. E, em especial, hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Mpox. O que é o Mpox ou a varíola dos macacos? Só para quem está nos assistindo poder compreender um pouquinho do início da nossa conversa. Essa é uma doença que foi descoberta no final dos anos 50 e ganhou esse nome de monkeypox porque foi descoberta em macacos. Na verdade, o vírus, o reservatório natural dele não são os macacos. Os macacos são um acidente, assim como o humano. É uma zoonose, né? É uma doença, é um vírus que circula entre alguns primatas, principalmente roedores, nas florestas africanas. Você tem duas famílias de vírus, né? Você tem uma família do vírus da África Central, que é o clado 1, e você tem uma outra família de vírus na África Ocidental, próximo do Atlântico. Sim. Essa doença era uma doença basicamente do continente africano. Em junho de 22, ocorreu um surto, que foi primeiro relatado na Inglaterra, mas que começou na Espanha. Da Espanha, da Inglaterra, foi descrito nos Estados Unidos e de lá espalhou-se para o mundo. Desde 22, a gente tem a circulação desse clado 2b, circulando no mundo ocidental. Então, nós temos casos na Europa, nós temos casos nos Estados Unidos e temos esses casos no Brasil.
que desde 2022 vem se mantendo de forma endêmica, ou seja, a transmissão entre humanos se mantém de forma sustentável. Não é uma epidemia, né? Porque como já vem ao longo do tempo se mantendo uma transmissão, você sabe que aquilo vai acontecer. É importante isso, não podemos chamar isso de epidemia. É uma doença que, teoricamente, tem uma capacidade de transmissão menor do que a antiga varíola, ou bexiga, né? A varíola que foi erradicada graças à vacinação maciça na década de 70. Sim. Todo mundo que tem mais de 45 anos tem uma marquinha do braço esquerdo. A marquinha no braço esquerdo mostra que você foi vacinado para varíola. Então, e essa vacina tem uma proteção cruzada de 80%. Por isso que o mpox é uma doença basicamente do adulto jovem, que são as pessoas que não foram vacinadas. Não que quem tem a marca não possa ter mpox, mas você está no grupo dos 20% que podem ter. 80% das pessoas ou não vão ter a doença ou vão ter formas frustras da doença. E isso é sabido da varíola desde a vacina, quando foi descoberta a primeira vacina, né? Uhum. Uma observação das pessoas que ordenhavam a vaca, né? As vacas leiteiras, as pessoas percebiam que aquelas pessoas tinham marcas de varíolas nas mãos, mas não faziam a varíola clássica, aquela das bexigas, Sim. uma mortalidade alta. E dali, a história é um pouco maior do que isso, um pesquisador percebeu que alguma coisa estava acontecendo. E ele pegou material biológico daquelas vacas e inoculou nos humanos. E ele conseguiu interromper o ciclo de transmissão da varíola. Então, o princípio continua o mesmo, né? É uma doença por um vírus que não tem muitas mutações. Então, teoricamente, é um vírus que dá para prevenir por vacina. O problema é ter acesso à vacina, né? O problema é fazer a vacina chegar no público que precisa dessa vacina. Esse é um problema, é um problema até que acontece sempre, né? Infelizmente. Vacina saiu de moda, né? Entre aspas, né? As pessoas, a gente agora tem que implorar, não para todos, felizmente, né? Mas a gente tem que fazer campanha para as pessoas tomarem vacina. Tomarem vacina. E A grande maravilha foi termos a oportunidade da vacina, mas infelizmente é algo até cultural, né? Sim. Desse século. Deste século. Como se contrai o mpox? Você pode contrair mexendo lá na África, mexendo com animais doentes, entrando em contato com esses roedores, com esses primatas. Mas para a nossa realidade aqui do Brasil, basicamente entrando em contato com pessoas que têm a mpox, né? A mpox, ela é uma doença, como todas as doenças desse grupo de vírus, basicamente ela tem transmissão por contato com as lesões, gotículas, então a pessoa quando fala, Sim. né? E o que é mais interessante, você pode pegar por objetos. Então, objetos que entraram em contato com quem está doente, pode ser uma forma de você se contaminar. Então, a principal forma diferente, de novo, usando como modelo a varíola, a mpox ela tem uma capacidade de transmissão menor do que a varíola. Então, você tem que ter um período de exposição maior. Não basta simplesmente você conversar com alguém, você tem que conversar de uma forma mais prolongada. Não basta você ter um contato com a pele da pessoa, você precisa ter um contato prolongado. Algo mais íntimo. Íntimo, mesmo. Exatamente. Por isso que ela, no Brasil, ainda está intimamente relacionada com a atividade sexual. A atividade sexual, até por motivos óbvios, se você tem uma lesão na região genital, você vai ter uma exposição muito prolongada, né? E então isso faz com que o vírus continue circulando na população. Por que a prevalência em homens?
basicamente a explicação é epidemiológica, né? Homens que se identificam com homens que fazem sexo com homens, têm um contato, uma atividade sexual um pouco maior do que a população geral. Isso não serve para todos, mas aquelas pessoas que têm uma atividade sexual muito intensa se expõem mais. Como elas se expõem mais e o vírus está circulando, você tem essa circulação do vírus. Você tem uma probabilidade de entrar em contato com o vírus maior. É uma questão epidemiológica, sabe? Isso não quer dizer que uma mulher não possa ter monkeypox, mesmo porque atividade sexual a gente tem as preferências, mas não é estático, né? Sim. Algumas pessoas transitam entre os grupos, e essas pessoas que transitam entre os grupos acabam sendo uma cadeia, como se fosse uma teia de aranha, né? Você tem o centro, onde você tem um número maior de pessoas, mas você vai ter pessoas periféricas que vão acabar se contaminando. Então é aquela pessoa que tem uma lesão cutânea, vesículas na face, nas mãos, não sabe que tem a doença, né? Não sabe que tem a doença e entra em contato com uma criança. Aquela criança, ela não teve atividade sexual, mas o contato íntimo fez com que aquela criança ficasse doente. Assim também como um cuidador, né? Uma pessoa que não tome as medidas adequadas vai cuidar de alguém doente. Ela pode se contaminar. Isso para o profissional de saúde é muito importante, porque até você fazer o diagnóstico, você tem que estar sempre protegido do ponto de vista biológico, né? Então nós temos alguns grupos de pessoas que sustentam a circulação do vírus. Ok, e essa doença, ela já tem vacina, doutor? Tem vacina, é uma vacina que é produzida por um laboratório de um país nórdico, que não é uma vacina que tem uma quantidade de produção que dê para atender todo o mundo, mas o Brasil comprou a vacina. Existe um programa do Ministério da Saúde para grupos especiais em que está disponibilizado. Não é uma vacina que você vai encontrar no posto de saúde, né? Você, basicamente, o Ministério, ele segregou essa vacina aos serviços de atendimento especializado e ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. São informações interessantes. Que são serviços que já lidam de uma forma mais repetitiva com o público-alvo, que são aquelas pessoas que são profissionais do sexo, pessoas que têm uma atividade sexual, um comportamento de risco um pouco aumentado. Então, esse perfil, o Ministério aproveitou a estrutura já montada para disponibilizar a vacina. Essa é uma parte que eu não me envolvo, assim, eu não estou muito ligado a essa parte, mesmo porque eu não estou mais no serviço público de saúde, mas o Ministério determinou isso e está bem escrito, não tem nenhuma dificuldade para você ter acesso a isso. Ela já pode ser encontrada no SUS? Já, desde o ano passado. Desde final de 2022, isso já está disponível. Mas não é uma vacina universal. Sim. Não é uma vacina que você pode ir no posto e ela vai estar disponível, entendeu? E tem grupos específicos para que ela foi direcionada. Ela pode levar à morte? A vacina? A Mpox. Pode, mas esse vírus que nesse momento circula no Brasil, a mortalidade é baixíssima, menor que 1%. Quando a gente fala do outro vírus, que é o que gerou a emergência internacional agora em agosto, aí a mortalidade fica em torno de 10%. Então, esse vírus que nós não temos, tem uma probabilidade... Olha, não temos esse vírus ainda, né, ele tem uma mortalidade maior. Né? Então, por isso que a OMS, inclusive, determinou que os países membros prestem atenção, criem mecanismos para quando você identificar o Mpox, isolar o vírus, para saber se aquele vírus que está circulando no seu país realmente é o vírus 2B, né? E não o 1B, que é esse agora que está causando o problema. Ok. Doutor, como infectologista, olhando o cenário como um todo hoje no Brasil,
O que é que te preocupa? Eu acho que nós temos algumas coisas que poderiam melhorar, né? Eu acho que a gente regrediu um pouco na questão da prevenção do HIV. E diga-se de passagem, o Brasil adotou uma política muito corajosa de prevenção do HIV, que é o PrEP. Então, hoje, a pessoa que tenha comportamento, que tem uma chance maior de se contaminar com HIV, ele tem a disponibilidade do Ministério da Saúde de tomar remédio antes de ter a doença. Uhum. Então, pessoas que convivem com pessoas portadoras de HIV têm direito a tomar o remédio. Pessoas que têm profissionais do sexo têm direito a tomar o remédio. A gente tem a testagem universal. A gente tem a disponibilidade do tratamento. E nós não conseguimos fazer a curva diminuir. O PrEP, que é essa coisa de você dar o remédio antes da pessoa ficar doente, já tem mostrado algum sucesso na taxa de transmissão de homens que fazem sexo com homens. Isso foi uma coisa muito boa. Sim. Mas o HIV a gente não fala mais dele. Né? É verdade. Aquela informação de que o HIV tem o tratamento tem, está todo mundo tranquilo, ninguém testa mais, então isso é um problema. Porque eu falo para os meus alunos na faculdade que eu estou tendo déjà vu, que eu estou vendo pacientes da época que eu fazia residência, sabe? Nós ficamos durante quase uma década fazendo diagnóstico de pessoas convivendo com HIV. A gente tratava as pessoas, mas a gente não via doença oportunista grave. Sim. E hoje nós voltamos a ver pacientes com uma frequência maior do que de 2005 até mais ou menos 2018, 2019, antes da pandemia. Nós voltamos a ver doentes com doenças oportunistas muito sérias, entendeu? E a outra coisa que também me preocupa do ponto de vista como infectologista são as arboviroses, né? Sim. Porque é a dengue, a chikungunya, a zika, que basicamente é transmitida pelo Aedes aegypti. A febre amarela deu uma controlada, continuamos com a febre amarela silvestre, mas nós temos o Oropouche, né? O Oropouche que ano passado o que foi seria? A segunda... Vamos assim para eles poderem entender. É uma arbovirose transmitida pelo mosquito, o pólvora, né? O porvinho, aquele mosquito que a gente nunca vê, e a gente tem ele praticamente no Brasil inteiro. Sim, sim. É um mosquito que ele não depende tanto de água parada, ele depende de material em decomposição, por isso que ele é muito comum em mangue, ele é muito comum perto de cachoeiras, onde você tem muito material em decomposição. É um mosquito muito menor que o Aedes aegypti, então você não vê ele, né? Você só percebe quando o comedão aparece. Raramente você vai ver um mosquito pólvora parece que são invisíveis. Te mordendo. E ele é transmitido por esse mosquito. Então a gente tem o Oropouche, ano passado, ele foi a segunda arbovirose do Brasil. Só perdeu para dengue. Então a gente teve mais Oropouche do que chikungunya e zika junto. Se juntar chikungunya, zika e febre amarela, não dá o que nós tivemos de Oropouche. Olha, isso não é divulgado. E aí, até que foi, assim, bem pouco, nessa, né, doutor? nessa última grande epidemia de dengue desse ano, que se encerrou ali em julho, mais ou menos, foi falado, porque nós melhoramos o diagnóstico. Era uma doença, basicamente, da floresta amazônica, muito frequente lá, prevalente, mas o Brasil, em 2023, liberou para os laboratórios de referência o teste. Então, a partir do momento que você começa a testar, você sabe o tamanho do problema que você tem, né? Porque antes ficava tudo na dengue. Então, conforme a gente vai melhorando o nosso diagnóstico, a gente vai aprendendo que as doenças estão aí, né? E sempre não perdendo a oportunidade, convencer as pessoas a tomar vacina, né? Porque a gente tem que voltar a fazer o trabalho que foi feito no início do século XX, que é convencer as pessoas a tomar vacina. Né? O nosso calendário vem melhorando. A gente teve um problema sério durante a pandemia.
pandemia atrapalhou muito isso, mas a gente já vinha com problema mesmo antes da pandemia. Então a sociedade precisa voltar e se atentar a isso, né? Se atentar à necessidade de levar as crianças para vacinar, que os adultos têm que tomar vacina, né? Adultos têm que tomar antitetânica, adultos têm que tomar a DT adulto, pelo menos. Se você tem fator de risco, tomar a vacina antipneumocócica e algumas dessas vacinas que não fazem parte do calendário vacinal normal, você tem acesso, se você tiver alguma doença que justifique, o SUS fornece essas vacinas. Só que a pessoa tem que ser orientada a procurar a vacina e tomar. Não adianta ter a vacina lá no posto e as pessoas não... E a gente jogar fora porque elas venceram. Isso né? É triste. Essa é uma vergonha. Isso é vergonhoso, é triste. Realmente isso também é muito preocupante, porque tudo que se venceu no passado, a gente acaba sendo derrotado num presente justamente pela falta de iniciativa. Mas nós estamos num momento muito interessante da nossa história, né? Porque hoje as pessoas têm acesso a um monte de informação, mas não têm acesso a conhecimento, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E dependendo da forma como você recebe a informação, você pode tomar aquilo como verdade, né? A gente sempre ocorreram os céticos, né? As pessoas sempre tiveram dificuldade, e isso é normal, é da nossa espécie. Mas o fato é que a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que lutar para que as pessoas, aquilo que sabidamente funciona, seja feito. E não entrar em discussão política, né? De eu sou a favor disso, a favor daquilo. Não, deu certo, não deu? A gente erradicou a varíola, gente. A gente erradicou a varíola. Eu não sou da geração de ter visto varíola. Eu não vi varíola. Mas quando você vai ler nos livros de história, as pessoas que hoje têm 80 anos, 75, 80 anos, viveram varíola. Uhum. Viram pessoas com varíola. Sim. Né? Então a gente conseguiu erradicar. A única que a gente conseguiu erradicar foi a varíola. A gente não conseguiu erradicar sarampo. A gente não conseguiu erradicar rubéola. A gente não conseguiu erradicar cachumba, que é uma vacina imunoprevenível, né? E é estranho, né? Porque você tem a condição de vacinar e as pessoas não vão tomar vacina. É meio maluco isso, né? Você tem uma vacina disponível para o adolescente, que é a vacina que previne o câncer de colo uterino, previne o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de laringe, e as pessoas não vão tomar a vacina do HPV. É uma conquista que as pessoas não se utilizam. Exatamente. Talvez pela falta de conscientização, de uma campanha educativa, a partir dos pais, né, doutor? Eu acho que a gente tem que falar mais disso. Eu acho que, de novo, a gente vive a era da informação, mas essa informação chega deturpada. Né? É mais fácil você encontrar fake news falando de vacina do que informação falando a verdade. Eu não sou estudioso disso, mas é impressionante como a informação negativa se propaga com uma facilidade muito maior do que a informação verdadeira, né? E essa informação, ela até quando eu falei sobre a gente percebe essa ausência de notícias na proporção que deveria ser, né, doutor? Porque a gente observa ainda uma ignorância grande com relação a sintomas, a como se prevenir, e com certeza isso retrata a ausência dessa informação, até por parte do Ministério da Saúde. De tempos em tempos a gente recebe algum tipo de informação. Não há um empenho nessa regulação. Eu acho que, sim, com certeza, quanto mais informação de qualidade você disponibilizar, maior a probabilidade que essa informação vai chegar com qualidade no público-alvo. Sim. Mas é interessante porque às vezes o problema não é informação, às vezes o problema é comportamento. Né? É aquela história, você tem
mudar comportamento é muito difícil, né? Cultura, né? Porque você falar para alguém, olha, se você for ter uma relação íntima com alguém, se ela estiver doente, não tenha. Parece óbvio isso, né? Sim. Mas a pessoa não faz o óbvio, né? A pessoa omite que ela está doente. Né? Eu sempre dou o exemplo do funcionário. Nós temos no Brasil a cultura do atestado, né? Então todo mundo que falta no trabalho porque está doente, existe aquela cultura, aquela pessoa não deveria ter faltado. Mas justamente por essa cultura de que as pessoas usam esse meio para não trabalhar, pessoas que são comprometidas vão trabalhar doentes. E isso é um problema. Isso é verdade. Porque quando você vai trabalhar doente, você coloca em risco outras pessoas. Sim. Né? E nessa pandemia que a gente saiu agora, e o vírus está por aí, o Covid continua por aí com a sua mudança. Parece que não. Mas virou um vírus sazonal, né? Virou um vírus da sazonalidade. Graças à vacina, graças, infelizmente, aos milhões de pessoas que morreram no mundo, porque o vírus ele não tem interesse em matar em quem ele está infectando. Então ele vai mudando. Então hoje o Covid, que foi uma tragédia na nossa história há 4 anos atrás, hoje já vai fazer 5 anos. Já vai fazer 5 anos. Daqui a 2 meses completa 5 anos dos primeiros casos na China. Hoje ela é uma sazonalidade. Né? Ainda tem pessoas que morrem de Covid? Sim. Uhum. E algumas pessoas que teoricamente poderiam se proteger através de vacina, não se vacinam. Sim. Né? Então, quando a gente fala de sarampo, sarampo é uma doença que no Brasil praticamente estava erradicada, e continua, né? A gente não tem transmissão nesse momento autóctone, mas ele circula no mundo. Uhum. Então, se você vai para a Disney com seus filhos e eles não estão vacinados, a probabilidade dele pegar sarampo lá é real. Porque vem gente do mundo inteiro. E quem é que vai suspender a viagem de férias porque o filho está com uma febrinha? Com certeza não. Então, e tendo vacina. Tanto é que uma das variáveis mais importantes quando você pensa em sarampo é para onde você foi. Aonde você esteve? Você esteve na Europa? Você esteve nos Estados Unidos? Em que região dos Estados Unidos? Porque o problema das vacinas não é uma exclusividade nossa no Brasil. Sim. Né? No mundo inteiro, o convencimento de tomar vacina está difícil. As pessoas estão com uma resistência a tomar vacina. Essas doenças que já tinham sido consideradas erradicadas e voltarem, existem alguns casos, a gente ouve. Queria que o senhor esclarecesse isso para a gente. É justamente isso. Erradicada, a única erradicada no mundo é considerada a varíola. A varíola. Ponto. Tá, todas as outras são controladas com vacina. Porque o mundo é muito grande. Uhum. A miséria no mundo, a divergência de renda é muito grande. Então você tem lugares como o Brasil, que tem acesso universal à saúde. Podemos discutir se a qualidade é boa ou não, mas o acesso é universal. Né? Tendo convênio, não tendo convênio, branco, negro, pobre, rico, japonês, afrodescendente, não importa. Todo mundo é atendido no Brasil. Todo mundo é. Mas tem lugares no mundo que não é assim. Uhum. Né? Você, para ter acesso, você tem que pagar. Então, inclusive vacina. As vacinas não são disponibilizadas de forma universal. Então, essas doenças que para nós aqui, quando nós tínhamos uma cobertura vacinal excelente, estavam sob controle, quando a cobertura vacinal deixa de ser excelente, elas acabam entrando, porque o mundo ficou pequeno, né? Eu posso estar hoje aqui e daqui a 36 horas eu posso estar em Pequim. Sim. Né? Eu posso estar em 24 horas, eu posso estar em Moscou. Então o mundo ficou pequeno. E se você levar em conta que a imensa maioria das doenças infecciosas tem pródromos, né? Então as pessoas, antes de ficarem doentes, elas têm sintomas que são inespecíficos e que na maioria das vezes ela já está transmitindo a doença. Então você imagina que
Eu vou dar um exemplo de uma catapora. Uhum. Vamos supor que eu não fosse imunizado para catapora. Eu estou aqui conversando com você. E estou aqui, faço o BRCast, Benecast, desculpa. Estou no Benecast, daqui eu saio para pegar um avião para Cumbica. Quando eu chegar em Cumbica, eu começo a ter uma febrinha. Uma febre, um pródromo. Sim. Entro no avião, chego em Madrid. 12 horas depois eu estou em Madrid. Em Madrid eu noto que começou a aparecer umas bolinhas, umas máculas, que viraram vesículas. Todo aquele avião ficou exposto à catapora. Uhum. Porque desde o momento que eu estava conversando com você aqui, eu já estou passando catapora. 24 horas antes eu já estou transmitindo o vírus. Então, se você é vacinado ou se você já teve catapora, não tem problema nenhum. Certo. Se naquele avião todo mundo teve catapora, todo mundo for vacinado, acabou o problema. O problema é que nós não temos mais essa cobertura vacinal. Nas pessoas que são a partir da 4ª década de vida, que é a partir dos 30 anos, praticamente todo mundo teve catapora. Mas quando você pega de 30 anos para baixo, quando a vacina já estava disponível, você já vê menos pessoas com catapora. Então elas só vão estar protegidas se estiverem vacinadas. A maioria, quem tem filhos hoje com menos de 15 anos, é muito raro quem tem filho com menos de 15 anos hoje falar que o filho teve catapora. É verdade. Porque ou foi vacinado ou o vírus pela vacina, que faz parte atualmente faz parte do calendário nacional de vacinação, você não vê mais surto. Então, para quem está vacinado, está protegido. Para quem não está vacinado, vai pegar. É uma indisciplina que causa muitos prejuízos à saúde. Eu queria pedir ao doutor que deixasse assim de uma forma clara, porque a gente está falando dessa questão da falta de informação que realmente acontece, mas aqui nessa plataforma a gente procura estar levando o máximo de informação a essas pessoas, se dirigindo a essas famílias, como um infectologista do seu nível, do seu porte, com tantas conquistas. O que o senhor diria hoje para essas famílias, para a gente registrar esse conselho? Vacinem-se. Convençam as pessoas que são contra a vacinação que elas estão erradas. Não precisa destruir a família por discussão a respeito disso. Mas convençam. Use o poder do convencimento. Digam para as pessoas que a vacina está disponível em todos os postos de saúde. Se a gente conseguir com que as pessoas tomem as vacinas do calendário nacional de vacinação, a gente vai ser um país melhor, a gente vai ter menos pessoas doentes, a gente vai conseguir voltar ao patamar que a gente tinha no final do século XX, em que a gente tinha uma cobertura vacinal invejável. Hoje nós temos mais vacinas disponíveis e uma cobertura menor. Mais vacinas, é verdade, e uma cobertura menor. E não acreditar em fake news. Eu acho que a gente tem, da mesma forma que a fake news chega para você, você tem dúvida? Entra no site do Ministério da Saúde. Se informa, né? O site do Ministério da Saúde tem uma parte que é de informação para a população que é excelente. Olha aí, fica a dica. Né? Excelente. Você quer ter informação? Vai lá nos agravos, doenças. Você coloca qualquer doença que você quiser, você coloca o nome da doença Ministério da Saúde. Lá vem tudo. O Google vai te direcionar para a plataforma do Ministério, que é uma plataforma que vai te dar informação cristalina, clara, de boa qualidade, sabe? Então, é só questão de ir atrás de informações adequadas, informações verdadeiras, informações que foram checadas e rechecadas. Fica a dica. E, doutor, uma pergunta que não quer calar, que eu há tempos... A gente se encontra nesses corredores aqui e me vem à vontade, mas o senhor está sempre tão ocupado, a gente sabe aí que são muitas as demandas. Quem é o doutor Sérgio Feijó antes de pandemia e depois? Porque o senhor esteve ali diante de muita coisa, muitos casos. Ressignificou algo antes e depois de pandemia? O que o senhor Eu acho que o que para mim, né, individualmente, é a
como a gente é pequeno, né? Porque a gente tinha aquela ilusão de que a gente controlava tudo, a era da tecnologia, a era do que nós temos conhecimento, temos acesso a tudo, e veio um ser microscópico e colocou nossa vida de pernas pro ar. Ceifou a vida de tantas pessoas, algumas de forma inexplicável, né? Quantas pessoas que morreram que não eram para ter morrido, né? Então, o que eu saí da pandemia foi isso. Eu acho que a gente tem que dar valor para as coisas simples, porque num piscar de olhos a sua vida muda, por mais que você seja resiliente, previdente, seja educado, pode mudar em questão de semanas. A nossa vida durante um ano mudou em semanas. Né? Entre as primeiras notícias na China, que foi entre o Natal e o Ano Novo, de 2019, até a primeira publicação importante a respeito da doença, que foi no início de fevereiro, 16 de fevereiro, salvo engano, na revista Lancet. E a chegada no Brasil foram 12 semanas. 12 semanas que a nossa vida virou de pernas pro ar. 12 semanas. Né? Entre você saber que está acontecendo alguma coisa, sim, né? E foi isso que mudou. Acho que na nossa geração nós não vamos ter uma outra pandemia igual a essa. Amém. Acho. Né? Porque também estamos no acho. No acho. Sim. Acho que nós não vamos ter, mas os ingredientes para outra estão presentes. Né? A gente, não sei se na nossa geração ainda, mas sim, que o mundo está mudando, está mudando. Tá. E com tudo que nós falamos aqui e tudo que o senhor pontuou, realmente essa indisciplina, essa desatenção das pessoas, a falta de informação, é melhor que não tenha mais nenhuma pandemia. Mas assim, também tivemos algumas coisas, assim, eu não vejo só, claro que a perda de vidas foi uma coisa irreparável, né? Quantidade de famílias destruídas, quantidade de pessoas com sofrimento, quantas pessoas que ainda estão com sequelas, sim, psicológicas, físicas, financeiras, tudo que aconteceu. Uhum. Mas a gente aprendeu que a gente dá conta. Quando tem vontade, isso é verdade. Quando tem vontade, quando a sociedade se organiza, mesmo um país que não era de muitas posses, nós organizamos. Toda vez que surge essa conversa, e eu não sou administrador, eu sou médico assistencial, sim, mas ninguém, pelo menos na nossa região, ninguém morreu por falta de leito. Ninguém morreu por falta de oxigênio. Né? Diferente do que aconteceu em Manaus, que foi uma tragédia, na nossa região aqui, as instituições abriram as portas. Né? O SUS deu conta. Atendemos a demanda. Aqui, a Prefeitura Municipal de Santos, com seus leitos abertos, o Estado do Guilherme Álvaro, a Benê aqui, a Santa Casa, os hospitais privados que mudaram todo o seu organograma para atender aquela emergência de saúde pública. Então, aquilo foi uma demonstração, como sociedade, muito boa. O problema é que a gente não sustentou, né? Voltamos à estaca anterior, o que é absolutamente normal também, né? Sempre que a humanidade passou pelas grandes epidemias, uhum, e já passamos por várias, sim, a vida volta à rotina, né? Perdeu, né? As pessoas que perderam tocam a vida, o tempo vai fechando as cicatrizes e tocamos a vida. O senhor, o ser humano, saiu dessa pandemia melhor?
Eu acho que para algumas pessoas sim, mas é uma pretensão minha julgar, né? Eu não julgo, eu acho que algumas pessoas sim, outras foi indiferente. Ainda tem gente hoje, quando você vai conversar, diz que não houve epidemia, né? Que foi uma coisa de mídia. Então, assim, nós temos que respeitar a individualidade de cada um. Mas que para quem viveu aquele período, foi muito desgastante. Né? E só o fato de ter passado pela doença e felizmente não ter ficado doente, já foi uma vitória, né? O senhor chegou Não. Vejam, né? Não Coisa tive doença. fantástica. E foi um dos primeiros a tomar vacina. Um dos Pra primeiros. ficar de exemplo já. Tomei aqui na Beneficência. Foi um dos primeiros a tomar. Imunidade, doutor, em relação a essas questões de doenças todas que nós falamos, Cada o fator vacina, imunidade... cada vacina, cada doença tem a sua resposta. Nós temos vacinas, por exemplo, da febre amarela, você toma uma dose, a vida inteira você está protegido. Não precisa repetir. Algumas vacinas você tem que repetir ao longo do tempo. Existem doenças que quando você pega, nunca mais você pega. Então, cachumba, pega uma vez, nunca mais vai ter. Sarampo, você teve doença, nunca mais você vai ter. Rubéola, você pegou, nunca mais vai ter. Então, a doença te protege para a vida toda, mesmo na velhice. Mas existem algumas vacinas, tipo vacina da hepatite B. A cada 10 anos é de bom tom você ver se você está protegido. Antitetânica, a cada 10 anos você tem que tomar do tétano e da difteria. Sim. Que mais? Cada vacina e cada doença tem a sua apresentação, né? Mas tem doenças que mesmo com a vacina você pode pegar. O Covid é uma delas. A ideia da vacina não é não deixar que a pessoa pegue a doença, é que você tenha uma forma branda da doença. A própria vacina da gripe que a gente toma todo ano. A pretensão não é que nenhuma pessoa que tomou a vacina fique com influenza. Uhum. Tanto é que tem anos que a vacina tem uma eficácia de 50%. Só que para aquelas pessoas que ela não protegeu da doença, a pessoa não faz a forma grave da doença. Entendi. Então você acaba ganhando, você interna menos, você sobrecarrega menos o serviço de saúde. Então, cada doença tem a sua característica. Ok, fantástico, doutor. Quantos esclarecimentos, quanta informação, eu tenho certeza que a gente acaba aí dando munição de prevenção para as pessoas que nos assistem. Sem palavras para agradecer aqui a tua presença, por dispor desse conhecimento conosco e com todos esses que estão nos assistindo. Muito obrigada. E para você que está aí nos acompanhando, curte, compartilha, Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Tchau, tchau!